Vamos lá, então. Bruna, primeiro, a Bruna é advogada trabalhista, tá? Então, ela tem uma experiência grande para poder nos ajudar no nosso dia a dia. E, primeiro, eu quero entender o seguinte, Bruna. Existe o direito, né? Como que funciona, né? Cada diretriz do direito, como que funciona para a gente chegar no direito trabalhista, que é o que você trabalha no dia a dia? Então, Erlaine, em relação principalmente aos empregados domésticos, né? E aí a gente amplia de novo o que você falou. O empregado doméstico, ele não é só aquele que faz os afazeres da cozinha, né? Ou da casa em si. Ele é abrangido. A PEC das domésticas, inclusive, ela é um pouco depois da minha formação. A minha tese para o meu TCC, na época que eu formei, foi sobre as domésticas, porque já estava mudando a legislação. Ou seja, a legislação é muito nova, é de 2013. Então, assim, que melhorou a situação das domésticas, né? Então, a gente teve aí uma crescente, porque a gente vem lá de trás, se a gente olhar, a gente vem ver lá de trás, na época da escravidão, onde os domésticos, né, os empregados domésticos, faziam todos os afazeres e dormiam, né, na casa dos patrões, não tinham o horário, não tinham salário justo, às vezes nem salário tinha, né? O patrão trocava a estada, a comida, né, o local que eles dormiam pelo trabalho. Então, assim, não era nada justo. E aí, depois, as domésticas sempre, depois que isso passou no nosso meio social, as domésticas sempre foram desprivilegiadas como trabalhadoras em relação aos outros trabalhadores. Tanto que hoje ainda existem algumas diferenças na CLT entre o empregado normal e o empregado doméstico. Mas isso ainda vai mudando, né? A gente vai evoluindo. Já foi uma grande evolução a PEC das domésticas, né? Hoje, em relação à PEC das domésticas, como a gente falou, já foi ampliado. E aí, também a gente teve na legislação da diarista, né? Nem foi a criação da diarista, foi a legalização do trabalho como diarista, o que ajudou bastante as pessoas. Hoje, uma diarista, ela tem um período máximo que ela pode trabalhar para não ser caracterizada como empregada doméstica, e se ela trabalhar mais, ela vai ser caracterizada, e a legislação dá todo o amparo, tanto a legislação como a justiça, né, dá todo amparo para esses trabalhadores. Então, assim, o básico que a gente vê hoje é que o direito trabalhista dessas empregadas ou empregados, né, porque tem tanto homens quanto mulheres, o registro na CTPS que a gente fala é carteira de trabalho, né? E aí esse registro é essencial para a gente determinar qual que é a função, qual que é o horário de trabalho, a jornada de trabalho, qual que é o salário que vai ser pago, porque o salário, ele, na verdade, ele tem o mínimo que ele pode ser pago, mas o máximo não existe, né? Cada pessoa pode aí fazer o seu salário. O mínimo que se pode receber hoje é 1.145. Então, a partir disso, a pessoa pode pagar o quanto quiser. Então, mas o mínimo é garantido. Não, mas olha só, se eu for contratar uma cuidadora de idosos para trabalhar meio expediente, no caso 4 horas, aí eu posso pagar meio salário mínimo para ela. Aí vai ser pago meio salário mínimo. A gente está falando aí de uma jornada de trabalho de 8 horas de 8 horas diárias, 44 horas semanais, ok? Aí a gente vai ter várias diferenciações, ainda mais quando é cuidador de idoso. Por quê? Porque geralmente o cuidador de idoso ele requer um cuidado muito maior. Então, às vezes, nem é sempre só um funcionário que a casa, né, em si vai ter. O empregador ele vai ter aí no mínimo uns 2 cuidadores para ficar um de manhã e um à noite, intercalar, e aí vai ter diferenciação isso também no contrato de trabalho e mais à frente nas verbas que ele vai receber e nos direitos que ele vai ter também. Então, ou seja, tem muita coisa boa que a Bruna vai ensinar para a gente. Quem ainda não chamou o cuidador que você conhece, chama seu patrão para vir assistir essa live, né? Que vai ajudar a todos a esclarecer. Então, a Bruna não consegue ver, né? Mas está tendo um monte de perguntas já, Bruninha. E aí, o que eu quero falar para vocês, gente? Olha só, a gente vai conversar sobre tudo.
E aí a Bruna vai automaticamente tirar algumas dúvidas de vocês durante a live. Depois, no final, a gente responde as perguntas, senão a gente vai parando, né? Vai quebrando o raciocínio dela, isso é muito ruim, né, Bruna? Então a gente vai seguindo aqui, a gente fez uma cronologia aqui de perguntas que vocês me fazem, então muita coisa vai ser respondida durante a live, tá bom? Eu acho interessante também, assim, a gente fala sobre o tema. E aí, quando eu acabar o tema, eu pergunto, tem alguma pergunta a ser feita? A gente faz. Deixa eu só acabar de falar, porque os direitos que eles têm, eu não falei, só falei do registro na CTPS. Tem a jornada de trabalho de 8 horas, e também que pode ser feita pela metade, 4 horas ou 6 horas. Tem também o turno, né, que pode ser diferenciado também. Tem pagamento de horas extras, o empregado doméstico em si. A gente está falando aqui do cuidador de idosos, então vamos sempre falar em cuidador de idosos, sabendo que a gente sempre está falando de empregado doméstico, tá? Mas o cuidador de idosos, ele vai ter direito a horas extras, ele vai ter direito adicional noturno, vai ter descanso semanal remunerado, férias pagas proporcionalmente, 13º também pago proporcionalmente, FGTS, INSS, vale transporte, e adicional de viagem também. Não sei se você tem acesso a essa informação. Quando o idoso viaja e o cuidador ele tem que acompanhar esse idoso, esse acompanhante ele tem direito adicional de viagem, tá? Espera aí que eu vou anotar isso aqui. Tá. E aí, um cuidador de idosos, alguém deseja contratar, por exemplo, a Maria da Conceição Cabral, que é lá de Barcarena, Pará, longe. E aí alguém deseja contratar a Maria da Conceição. Quais são os possíveis contratos, né? O que as pessoas podem oferecer para a Maria da Conceição legalmente, que é correto? Legalmente, ele pode oferecer, que é o básico, né? O de 8 horas semanais, e sempre, todos os contratos que eu for falar aqui, a pessoa vai ser contratada como empregado doméstico. Por quê? Eu até expliquei para você isso offline, né? O empregado doméstico, ele é caracterizado pelo quê? Ele é caracterizado por uma pessoa física contratando outra pessoa física, tá? Pessoa física, só explica antes, Bruna, porque pode ser. Pessoa física somos nós, que não somos empresas. A legislação, ela caracteriza 2 tipos de pessoa. A física, que somos nós, que só temos CPF, e a pessoa jurídica, que tem um CNPJ, tá? A pessoa jurídica, ela é uma empresa. Ela tem lucro com o trabalho do seu empregado. Um cuidador de idosos, ele não traz lucro ao seu empregado, ok? Então, ao seu empregado, ele está cuidando de um idoso só. Ele está cuidando de um idoso só. Aí, o que acontece? Então, temos esse ponto. Então, a gente tem que ter na cabeça sempre daqui para frente. Estamos falando de cuidador de idosos contratados por pessoas físicas, pessoas normais como a gente, não são empresas, ok? Tá, esses empregados, a gente vai poder ter o tipo de contrato, como o normal, que aí ele pode ter a diferenciação. Eu quero trabalhar só o meio período. Vai ter isso tudo especificado na carteira de trabalho. Tá dando microfonia. Mas não é o meu, não, Irlane. Eu não estou ouvindo, não. Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Agora parou. Eu mexi aqui também, pode ter sido o meu fone que eu mexi e parou. Então, a gente tem essa diferenciação. Vamos lá, o contrato de trabalho normal, tá? Que é o seletista que a gente tem na carteira de trabalho normal. A gente tem também a possibilidade de ter o diarista, é aquele cuidador de idosos que vai na casa da pessoa 1 ou 2 vezes ao máximo na semana. Esse diarista, ele vai ter, ele não pode participar mais do que 3 vezes na semana, senão ele vai ser considerado como um empregado doméstico, e aí vai ter que ter a carteira de trabalho assinada, ok?
O diarista, geralmente, não tem necessidade do empregador fazer essa anotação na carteira. Ele pode ser feito um contrato e que seja feito pelas duas partes assinando e falando, olha, vou estar só apenas uma ou duas vezes na semana, pode ser dia fixo, não tem problema, mas para descaracterizar. E todas as vezes que o empregado for à casa dessa pessoa, vai ter um recibo. A gente tem que considerar que seja feito um recibo. Então, aí vai ter o diarista. Vamos supor que o patrão queira que você vá 3 vezes na casa dele. Aí, mesmo se ele fizer esse contrato por 3 dias, a Justiça do Trabalho não vai considerar esse contrato de trabalho como um contrato de diarista, ele vai ser considerado como um contrato normal, ok? Se isso for parar na justiça, se entrar com ação judicial, essa pessoa ela não vai ser considerada como diarista. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que tem as verbas rescisórias, né? Você vai ter direito a tudo o que um empregado normal tem, que a gente falou lá na frente. INSS, FGTS, de repente mais para frente é seguro-desemprego, né? Todos aqueles direitos que adicional noturno, hora extra, tudo que o empregado diarista não tem. Então, assim, prestem bem atenção. Mas esse prestar bem atenção é favorável ao empregado e desfavorável ao empregador. Se tiver algum empregador ouvindo a gente, também fique atento a essa situação. Hoje, a legislação só aceita que o diarista faça 2 dias na semana na casa da pessoa. Tá, ultrapassado isso, a gente tem também a possibilidade que os cuidadores de idosos, eles trabalhem como MEI. O que é MEI? É o microempreendedor. Ele vai se cadastrar, né, no portal e vai ser considerado como MEI. Esse MEI também, como diarista, ele não vai ter direito a várias verbas, que são 13º, férias, todos os adicionais que eu falei anteriormente, tá? Tanto MEI como diarista não tem direito. E a gente tem a possibilidade de... Então, peraí, Bruna, só recapitulando. Se sim, a pessoa for trabalhar 2 dias como cuidadora, ela não precisa de ter vínculo empregatício, só faz o contrato. Se o patrão quiser colocar a pessoa 3 dias e fazer um contrato, pode até fazer, mas juridicamente não vai valer. Né? A partir de 3 dias tem que assinar a carteira ou fazer o contrato por MEI, não é isso? Não, vamos lá. A partir de 3 dias... ele não é considerado mais diarista, ele é considerado como empregado doméstico, tá? Uhum. Aí o MEI é outra coisa. O MEI, mesmo o MEI, o MEI ele não pode ficar trabalhando também como mais de 3 dias, vai ter o contrato, ele não vai ser mais, ele pode trabalhar como MEI, mas aí o contrato de trabalho vai ser diferenciado, entende? Uhum. Joia. Continuando, então? Tá. Aí a gente tem um outro tipo de contrato de trabalho, que é o que eu tinha comentado com você, que você nem sabia sobre ele, que é o contrato por tempo determinado. O que é um contrato por tempo determinado? Por exemplo, uma família precisa do cuidador de idosos, mas ela sabe que às vezes o idoso caiu, teve uma queda, e esse contrato de trabalho, ele precisa ser feito só durante 1 ano. Depois de 1 ano, não vai ser necessário mais os cuidados do cuidador. Então, faça um contrato por tempo determinado. Esse contrato por tempo determinado, a gente tem que analisar que, às vezes, a pessoa vai sair de um trabalho da carteira assinada por tempo indeterminado e, às vezes, deixar esse contrato para pegar esse contrato por tempo determinado por ser de um valor maior, e aí ele tem que analisar que, quando se tem um contrato por tempo determinado, ele só pode durar no máximo 2 anos. É o que a legislação permite. Só que quem faz esse tipo de contrato também não tem direito a alguns benefícios. Por exemplo, quem está sob o regime do contrato por tempo determinado não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito a aviso prévio e nem faz lógica, né? Por quê? O que é um aviso prévio? É um aviso de que você vai sair, o patrão não quer mais você na empresa dele, e aí ele te pede para sair, olha, ou uma empresa na casa, né?
Estou te dando um mês para você tentar outro trabalho. Por tempo determinado não tem isso. Porém, o que acontece? Vamos supor que o empregado ele tenha esse contrato de trabalho durante um ano, ou seja, 12 meses, né? E aí, depois de 6 meses já trabalhando, o patrão fala assim, olha, não preciso mais dos seus serviços, o meu idoso já está bem, eu vou te dispensar. Só que aí, o contrato por tempo determinado, ele fala o quê? Ele rege o quê? Se a pessoa for dispensada antes do prazo, no caso do nosso exemplo, 12 meses, o patrão vai ter que arcar com 50% do período que ele teria que cumprir. Ou seja, 6 meses do que ele teria direito a receber. Se ele tem 6 meses, ele vai ter que pagar 50% de cada salário, de cada mês. Ou seja, ele vai receber como se ele fosse receber mais 3 meses. Entendeu? Mas mesmo assim, vou repetir, a pessoa que está sob esse contrato, ela não vai ter uma série de direitos, como seguro-desemprego e aviso prévio, ok? Às vezes a pessoa vai sair de um trabalho que está com a carteira assinada por tempo indeterminado, que a maioria dos contratos hoje são feitos por tempo indeterminado, às vezes sendo mais vantajoso para o prazo determinado, mas ela tem que saber que ela vai perder vários direitos, tá? Aí não vai ter verba rescisória, não vai ter 40%, não vai ter nada disso. Então, se eu assino a carteira, se eu tenho a minha carteira assinada, eu tenho... Quais são os meus direitos? Eu assinei minha carteira, fui trabalhar como cuidadora de idosos, eles assinaram a minha carteira. Vale ressaltar que eu estava conversando isso com a Bruna antes, tá? Quando alguém vai assinar a sua carteira como cuidador de idosos, tanto faz estar escrito doméstica ou cuidador de idosos, porque o que vale é a legislação da doméstica, tá? Ela estava me explicando isso. E aí eu falei com ela, poxa, Bruna, mas se ela é cuidadora, eu gostaria que fosse assinada como cuidador de idosos. Ela falou, Elaine, isso é uma nomenclatura, não vai fazer diferença, mas pode estar escrito cuidador de idosos, né? Então, assim, você pode pedir que escrevam na sua carteira, né? Tipo, trabalho doméstico, tracinho, cuidador de idosos, que estaria escrito assim também, motorista, serviços domésticos. Qual que é a outra? Diarista, serviços domésticos, né? Faxineira, passadora de roupa, babá. Tem vários outros. O que acontece? Quais são os direitos dessa pessoa, Bruna? Para a justiça, tanto faz, sabe, Elaine? Eu sei que, às vezes, para as pessoas, isso incomoda um pouco, mas o que acontece? A legislação, ela enquadra todos esses funcionários que a gente acabou de falar como empregado doméstico. Então, para ela, pouca diferença faz. Agora, o imprescindível, que foi o que eu te falei, é que quando tem a diferenciação de um trabalho diurno para um trabalho noturno, isso tem que constar na carteira. Por quê? Porque o trabalho noturno, ele é pago no adicional diferenciado, ele é pago 20% a mais. Quando tem hora extra, se essa hora extra ela é feita no horário noturno, ela é paga 50% a mais. Então, tem todo um diferencial. O que a gente tem que prestar atenção é isso. Se trabalha noturno, isso tem que constar no contrato de trabalho. Vamos lá para os direitos que a pessoa tem. Volta aí. A hora extra é pago quanto a mais? 50% a mais. 50% a mais. Como que a gente faz essa conta, Erlane? A gente pega... Eu estou falando isso das pessoas que fazem que tem o contrato de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Se a gente for fazer a conta aqui de todas as possibilidades, a gente vai ficar enrolada. Vamos fazer o básico, que é a conta de quem trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais, que é o máximo que a legislação deixa que a gente trabalha, ok? Certo? Então, vamos lá. A gente pega, por exemplo, a pessoa recebe R$1.000. Vamos fazer uma conta redonda que fica mais fácil da gente fazer. A hora extra, a gente pega esse valor, pega o valor de R$1.000, que é o salário, pega o valor do salário, divide por 220, que é 220 horas que dá ao mês, tá bom? Aí a gente vai ter o resultado de quanto que vale uma hora normal. E aí, vamos supor que essa hora normal valha R$10. A gente pega esse valor dessa hora dele e multiplica por 0,5, que é 50%.
A gente vai ter o resultado. Ou seja, a gente vai pegar esse valorzinho dos 50% da hora normal e vai somar. Multiplicar por 0,5. Isso. Entendi. Aí, vamos supor que a pessoa faça a hora extra em horário noturno. O que é o horário noturno para o direito do trabalho? É aquele trabalhador que trabalha de 22 horas às 5 horas da manhã. Isso para doméstico, porque para empregado rural é outro horário, tá? É diferenciado. Então, a gente está falando de empregado doméstico. Então, peraí, de 22 horas às 5 até da às manhã. 5 horas do outro dia. Esse é o horário do tradicional noturno. E só que mais qual para é o frente, valor que é pago? 20%. Alguém me perguntou aqui que na hora que você falou sobre adicional de viagem, você não falou quantos por cento? Então, o adicional de viagem, ele tem que ser visto como que, no valor que é pago o salário, mas não tem determinação certa de percentual, entende? Varia de contrato de trabalho, de quantas horas você faz por dia, isso aí varia. Tá bom? Tá. Vamos lá. Então, vamos falar todos os direitos que tem um contrato de trabalho normal, 8 horas diárias, tá? O registro na CTPS, que é o principal, jornada de trabalho, aí a gente vai colocar na carteira de trabalho a jornada que é da pessoa, tá? Horas extras paga 50% do valor da hora normal, que foi o que eu falei. Adicional noturno, quando a pessoa trabalha em hora noturna. Além disso, a hora dela vai ser diferenciada. A gente vai falar isso lá mais para frente, tá? A hora noturna, ela não vale como a hora normal, que são 60 minutos, né? Uma hora nossa vale 60 minutos. A hora noturna, ela é diferenciada. Ela não vale 60 minutos. Eu vou falar isso lá na frente. A pessoa vai ter esse adicional noturno, descanso semanal remunerado. O que é descanso semanal remunerado? Todos nós temos direito a um dia de descanso, né? De preferência, domingo, sábado ou domingo, mas aí é de preferência do patrão, isso aí pode ser negociado, tá? Para empregado doméstico, para os demais empregados, a não ser questão de, por exemplo, eu trabalhei com petroleiros, é diferente também a legislação deles, mas enfim, para o empregado doméstico, essa questão é preferencial, a legislação coloca como preferencial, mas não é obrigatório que o empregador dê o domingo de folga, tá? Mas descanso semanal remunerado nada mais é que para os demais empregados é o dia que a gente tem de folga, ele é pago, ele não pode ser descontado do nosso salário. Isso aí é âmbito geral, tá? Férias vencidas e proporcionais, 13º, FGTS, INSS, Vale Transporte, também o adicional de viagem e o adicional de prontidão, que é o que também a gente trouxe hoje como uma inovação para as pessoas. Explica para o pessoal, o que é hora extra de prontidão? Tá, o que é hora extra de prontidão? A legislação falava antigamente que aquele funcionário que ficasse à disposição do patrão, do empregador, ele teria um adicional. Só que ele era colocado como adicional de sobreaviso. É aquele empregado que fica dentro de casa, no horário não está mais no horário de trabalho dele, ou às vezes está, né? Por exemplo, também para os petroleiros existe essa diferenciação. A pessoa fica à disposição dentro da plataforma, mas ela está de sobreaviso, ela pode dormir e, se precisar, ele acorda. O empregado doméstico, ele é diferente. Ele era encaixado antes como um profissional que estivesse de sobreaviso, mesmo se ele morasse dentro da casa do empregador, dentro da casa do patrão. Então, vamos dar um exemplo aqui. Acontece muito isso, do cuidador dormir na casa do idoso, né? E tem cuidador que mora na casa desse idoso. A gente está falando daquele empregado que geralmente mora. Então, o empregado, vamos falar que ele trabalha de manhã, que fica mais fácil para as pessoas entenderem, tá?
O empregado, o cuidador de idoso, ele toma conta do cuidador de idoso dele de 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. E depois das 6 horas da tarde, mesmo que ele more junto com o empregador, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode sair, ele pode ir a uma academia, ou fazer o que ele quiser. A hora de lazer dele, ele decide o que ele faz. Ok? Já não está mais na hora de trabalho dele, mas ele mora dentro da casa do empregador. Então, vamos supor que o empregador precisasse dele, de repente, para cuidar do idoso, faltou alguma outra pessoa, ou eles não têm cuidador do idoso à noite, mas aquele empregado fica de prontidão. Se acontecer qualquer coisa, ele vai levantar e vai ajudar o idoso. Às vezes é um remédio que tem que dar, que não dava frequentemente na madrugada, ou o idoso quer levantar para ir ao banheiro, ele tem que ajudar, o idoso passa mal, ele vai lá, ele está de prontidão. Só que antes era pago como sobreaviso, ou seja, era pago o valor de 1/3 da hora paga normal. Por exemplo, se ele estivesse sobreaviso, cada hora que ele estivesse sobreaviso era pago 1/3 a mais do valor da hora que era feita, ok? Ok. Só que a legislação veio e modificou isso, falou que não, que o empregado, que o cuidador de idoso, que dorme na casa do patrão, que mora na casa do patrão, fazendo essa hora, o horário dele de manhã e podendo descansar à noite, ele não tem que ficar de prontidão. Mas se for cobrado isso dele, vai ser pago esse adicional de prontidão, que ele é pago a mais do que o de sobreaviso, ele é pago 2/3 do valor, ou seja, é muito mais vantajoso para um empregado esse adicional e não o de sobreaviso. O de sobreaviso, ele existe também para o cuidador de idoso, mas ele existe para aquele cuidador de idoso que vai para a casa dele, ele pode ficar à vontade, ele não tem que estar dentro do local de trabalho. Quer ver um exemplo? Um motorista. Um motorista que é empregado doméstico, também existe a diferenciação, né? Motorista da empresa e motorista da casa. Então, o motorista doméstico, se ele tiver que ficar dentro do carro esperando o patrão dele, ele está de prontidão. Se ele não estiver dentro do horário de trabalho, lógico, né? Se ele estiver dentro do horário de trabalho dele, é horário de trabalho normal. Mas se for fora do horário de trabalho, ele tiver que, de repente, madrugada, pegar o patrão dele no aeroporto ou em outro lugar, isso é pago como sobreaviso se o motorista não tem que ficar dentro do carro, mas se ele tem que ficar esperando o patrão dele dentro do carro, não pode sair para fazer nada, é de prontidão. Então, tem essa diferenciação. E o mesmo também pode ocorrer, Luane, para aquelas pessoas que trabalham à noite, isso não tem diferenciação. Estou dando só um exemplo. A pessoa trabalha à noite, mora dentro da casa da pessoa e de manhã tem algum afazer ali que ele tem que ficar de prontidão, às vezes, para levar o idoso no médico, alguma coisa, isso é pago como adicional de prontidão e não de sobreaviso. Agora, se a pessoa puder sair da casa, fazer as coisas dela, e só o patrão ligar para ele e ficar de sobreaviso, olha, pode ser que você tenha que levar ele no médico, isso é um sobreaviso e tem que ser pago, tá? Geralmente nem é pago. Só volta aqui, o adicional, a hora extra de prontidão, quantos %? Ela é paga em 2/3 do valor da hora normal. Não é percentual, é 2/3. E o sobreaviso é 1/3. 1/3 da hora. Tá. Isso. Olha quanta coisa, gente, vocês estão aprendendo, né? Eu também, eu não sabia, estou anotando aqui para tentar guardar, né? Para quando as pessoas virem me perguntar, porque a gente, né, não sabe um monte dessas informações. Alguém está perguntando se insalubridade paga para cuidador de idosos. Tá, então, isso aí já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o cuidador de idosos, geralmente, ele não trabalha com questão de aplicar injeção, né? Porque a insalubridade, ela é difícil da gente caracterizar ela dentro de casa. Porque a legislação, ela cobra certos preceitos da gente para a gente seguir, para a gente conseguir... É como se fossem metas, entendeu? Dentro de um hospital, a gente consegue ter a insalubridade, mas o cuidador de idosos, geralmente, não é uma pessoa formada em enfermagem, né? É um cuidador, ele tem um curso especial a ser feito para ser cuidador. Não faz uma manobra invasiva, né? Não faz. Não, geralmente não tem contato com seringa, né?
com material que é perigoso. É importante, né? Isso. Então, ele tem até contato, tipo, com os mucos, né? Com secreção, com fezes e tal, mas ele calça a luva, né? Então, teoricamente, ele está protegido, e aquilo ali não tem nenhum risco para a vida dele, assim, dele se cortar e pegar, sei lá, HIV, por exemplo, né? Isso. Então, mas olha só, o próprio empregador, a gente tem que sempre deixar isso claro. Se for uma situação que oferece risco para o cuidador, o empregador, ele tem que fornecer... É o meu ou é o seu? Tá fazendo pipi? É um alarme aqui na rua. Então, ele tem que ter na cabeça dele que o empregador ele tem que fornecer os EPIs. O que é EPI? É um material para um equipamento de proteção para agentes nocivos, tá? Máscara hoje é um EPI, todos nós usamos EPI. É uma máscara, álcool em gel, luva. Luva. Né? Então, na verdade, muitos cuidadores me mandam mensagem até para alertar vocês, tá? Irlane, o familiar do idoso não quer comprar luva. Eu vou comprar. Não é sua obrigação comprar, você tem que pedir a ele. Agora, muitos cuidadores, nessa época de pandemia, então, né, aumentou muito o custo da luva. Então, o que os familiares estavam fazendo? Comprando aquela luva de cabeleireiro, que é uma luva bem fininha, sabe? Que não protege nada, luva, né? E ela não adere ao corpo. Quando tá no banho no idoso, tá entrando água dentro da luva. Né? Não, então, mas é obrigação, tá? É obrigação o empregador fornecer. E se, por exemplo, o empregado tirar uma foto, fazer uma filmagem, mostrando que dentro do emprego dele ele não está tendo o equipamento necessário, ele pode acionar isso judicialmente. Isso pode trazer um transtorno grande para a família que está, na verdade, fornecendo um EPI que não tem eficácia nenhuma. Exatamente. Então, assim, é direito de vocês, peça, tá? E é outra coisa que eu falo, você pode falar com o familiar, olha só, é uma segurança para mim e para o seu familiar, para o seu pai, sua mãe, porque eu posso ter alguma coisa também e passar para ele, né? Nesse momento do Covid, o vírus pode estar na minha mão. Então, quando eu calço a luva, eu estou protegendo, né? Então, assim, a proteção, ela é de mão dupla, né? Uma via de mão dupla, tanto para mim quanto para ele. Né? Então, assim, para você conversar de uma forma que, de repente, não agrida, né, o seu patrão. Então, assim, você fala, olha, eu estou estudando e eu estou vendo a importância de usar o EPI. Ah, mas eu não tenho nojo. Gente, não é questão de ter nojo ou não. É questão de saúde, da sua saúde, da saúde do idoso, né? Então, é muito importante falar isso. Bruninha, vamos falar um pouquinho de hora de trabalho? Muitas pessoas me perguntam, deve estar aí hoje, uma pessoa me perguntou isso no Facebook, no Instagram, não sei, eu falei, assiste a live, que lá você vai ter essa resposta. Independente se o sujeito trabalhar 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 por 36, 24 por 24, ele tem direito a parar para poder almoçar, ele tem direito de descanso, como que funciona isso? Tá, vamos lá. A pessoa, o indivíduo, ela só pode trabalhar no máximo 12 horas por dia. É o máximo admitido em legislação. E você me perdoa, eu acabei esquecendo também de falar da hora extra. A hora extra, ela só pode ser prestada no máximo por 2 horas ao dia. Vamos supor, se você para de trabalhar às 16 horas, você só pode trabalhar mais 2 horas ao dia. Ou seja, até às 18 horas, tá bom? Então, a gente não... Se isso for além, legalmente isso não é admitido. Por quê? Porque atrapalha a questão íntima do trabalhador. Às vezes o trabalhador tem as coisas dele a fazer. Ah, mas para mim é bom porque eu ganho hora extra, mas não pode. Por quê? Porque a justiça trabalhista, ela vem para acolher o empregado. A justiça trabalhista, ela não vem para acolher o trabalhador, ela vem para acolher a parte hipossuficiente da situação. É a parte que é mais fragilizada, tá? Então, assim, a Justiça do Trabalho, ela não faz isso para prejudicar o trabalhador, ela faz isso para ajudar. Porque muitos patrões, às vezes, Erlane, eles
pegam esses empregados e ficam à mercê deles, à vontade deles, e o trabalho vai rendendo, você vai ficar mais uma horinha, fica mais uma horinha, então isso vai atrapalhando, e todos os empregados têm família, têm os seus afazeres, então a legislação, ela vem amparar o empregado nisso, tá bom? Então, o máximo de horas extras que a gente pode fazer por dia são 2 horas, e o máximo que a gente pode trabalhar num dia são 12 horas, ok? Por isso que tem essa possibilidade do trabalho de 12 por 36 e 24 por 24, tá bom? Trabalhando, na verdade, 24 por 24, mas 24 por 24 não pode, Irlaine. É só 12 por 36, 24 por 24 não. Não pode trabalhar 2 dias seguidos para folgar 2 dias seguidos. Isso não é mais admitido na legislação, tá? Não, ela vai trabalhar um dia, vai folgar um dia. 12 por 36. 24 não pode. 24 por 24. 12 por 36, tá bom? E aí a gente também tem os horários. Aí você me perguntou, todas as vezes, todos os contratos de trabalho têm direito à parada? Vamos lá. Aquele trabalhador que tem na carteira dele, que trabalha só 4 horas por dia, ele não tem direito de parar nem para o lanche, tá? Ele pode ir ao banheiro, logicamente. Isso aí é questão fisiológica. A gente não está falando disso, a gente está falando de lanche, almoço, janta. A pessoa que trabalha, tem contrato de trabalho até 4 horas, ela não tem direito nenhum a parar, tá? A pessoa que trabalha de 4 a 6 horas por dia dentro da residência, ela tem direito a parada de 15 minutos para ou lanche, ou janta, ou almoço, dependendo do horário que ela trabalha, tá? A pessoa que já trabalha 8 horas diárias, ou mais, né? Ela tem direito à parada de 1 hora ou 2 horas. É o que a gente faz hoje. A legislação, antigamente, era só de 2 horas, né? A gente tinha que sair do trabalho, ir para casa, ficar 2 horas e voltar. Mas a legislação, ela deu uma ampliada nisso, até porque muita gente mora em cidade grande, não tem como ir para casa. Aí ficavam os trabalhadores esperando o horário para entrar na empresa ou na casa. Então, não. Hoje em dia, é permitido isso. Então, a pessoa que trabalha, tem a carteira assinada com uma jornada de trabalho de 8 horas, ela vai ter o período de descanso de 1 ou 2 horas. Isso aí é combinado com ela. Se ela preferir 2 horas, ok. Mas a maioria hoje tem preferido parar a parada só por 1 hora. Então, mas deixa eu só alertar aqui, gente. Alguém pode não ter entendido. São 8 horas de trabalho mais 1 de descanso. No total de 9, né? Isso. Por exemplo, se você trabalha 12 horas, vão ser 13 horas, porque são 12 de trabalho e 1 de descanso, que seja de almoço, né? Ou 2, né? Dependendo do horário que a pessoa quiser fazer. Isso aí tem que estar bem esclarecido no contrato de trabalho, tá, Irlaine? Então, o que acontece muito, né? Deve ter muita gente falando assim, Irlaine, pelo amor de Deus, né? Será que você não sabe disso? A pessoa trabalha 12 horas com o idoso e ela fica com o idoso sozinho. Então, nessa 1 hora de almoço dela, não tem como ela não estar com o idoso, porque só tá ela e o idoso. Então, acaba que ela tá trabalhando, né? Mas, assim, não sei se eu vou falar uma coisa que eu posso estar errada, Bruna, mas, assim, eu acho que existem concessões, né? Existem situações que a gente pode tentar ser mais maleável. Uhum. Uma família que trabalha todo mundo, que as coisas são difíceis para aquela família, não tem como ela colocar outra cuidadora para poder suprir, né, o seu horário de almoço, não tem como. Então, nesse horário de almoço, você ou coloca a idosa, né, terminou de arrumar as coisas, a idosa vai dormir um pouquinho, nesse horário você almoça, nesse horário você faz uma coisa sua, né, enfim. Então, assim, você tenta descansar nesse horário. Ou para quem gosta, né, almoça ali com a idosa, agora nós vamos fazer a cesta, você e a idosa descansam 1 horinha ali, né? Exatamente. Então, assim, aí você vai ter que ver como que você vai fazer isso para você poder tirar esse horário, né? Para você porque tá poder dentro de casa, né, Irlaine? É tão complicado isso, a gente conseguir. Geralmente, o que a gente fala? O ideal é a pessoa ter aquele marcador de ponto dentro de casa, mas isso é mais para a empresa. A nossa realidade, pelo menos aqui, onde a gente mora, é uma cidade pequena. A gente não vê isso, não tem marcador de ponto. Então, as pessoas têm a folha de ponto que você vai anotar lá, que também não pode não ser real. A pessoa pode colocar ali um horário que faz, mas ela está de acordo com
o empregador e às vezes ela faz um horário até a mais ou a menos. Então, assim, não tem como a gente controlar isso sem o horário de ponta. Então, para esses tipos de empregadores, é muito complicado a gente conseguir fazer. O ideal é o horário de descanso, ele é primordial. E como é um idoso, geralmente idoso, ele vai ficando como se fosse uma criança, né? Ele tem a necessidade dele ter o descanso dele. Você pode falar isso melhor do que eu, porque né, eu não sou perita nisso, mas geralmente acontece isso. Então, o ideal realmente é que se faça isso, né? Que se faça esse período de descanso, que o idoso vai descansar e você vai poder fazer o que você quiser, ler um livro. O problema todo, Erlane, é o seguinte: esse período de 1 hora de descanso é um período que a pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela pode sair, inclusive, da casa do empregador, ir na rua fazer um pagamento, alguma coisa. E aí ela fica realmente presa, né? Por causa do idoso, porque é como se realmente fosse uma criança. Um tombo no idoso pode ser mortal, pode ser fatal. Então, é complicado a gente solicitar isso. De 12 horas, então, é quase impossível. Quando é o período de 8 horas, né, de trabalho, geralmente até desconta esse horário no horário da pessoa poder sair, mas quando é de 12 horas, como é que você faz esse desconto? Pode até fazer um banco de horas, mas mesmo assim, que pode ser descontado depois, né? Olha, você faz 1 hora extra hoje, né? O seu horário de descanso, depois a gente, que não é hora extra, né? Você pega esse horário de descanso e vai fazer outra coisa, mas na legislação, o horário de descanso é o horário de descanso. Ele não pode ser feito outra coisa. Mas quando é um cuidador de idosos ou uma babá, é complicado a gente fazer isso, entende? Então, mas eu acho que tudo que é eu sempre falo isso, sabe? Combinado é combinar, sabe? O que é combinado não é errado, assim, né? Porque eu fico muito chateada até quando eu vejo, às vezes, profissionais querendo colocar patrões na justiça depois de ter combinado uma coisa que para ele estava bom no início, sabe? Aqui nessa live, né, a Ludi Cavalcante está falando, infelizmente não tenho nenhum desses direitos, né? Então, assim, o que acontece? Ela tem. Você tem os direitos, você é cuidadora, então esses direitos são seus. De repente, não estão te dando ele. E você, nesse momento, está aprendendo, está abrindo seus olhos. Só que hoje você está trabalhando num lugar que você aceitou isso. Então, no próximo trabalho, você tem a opção de chegar perto do seu patrão e conversar agora, falar, olha, eu fiquei sabendo que eu tenho direito disso, disso e disso. Será que a gente pode melhorar em alguma coisa, né? Melhorar alguma coisa para mim que não seja ruim para você? Nada que um bom diálogo não resolva muita coisa. Outra situação. Elaine, trabalho num lugar que não me valorizam, não respeitam os meus direitos, porque infelizmente existem patrões dessa forma. Você já está demorando, né, nesse lugar. Tem uma frase que é: não te demores onde você não vê amor, não é assim? Uma coisa da Frida Kahlo. Onde não tens amor, não te demores. Isso aí. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Se você percebe que não estão te valorizando, né, não estão te reconhecendo como um profissional de qualidade, filhinho, tá demorando muito já. Mas, Elaine, eu preciso desse dinheiro para sobreviver. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas começa a espalhar currículo, começa a fazer um trabalho na rede social, mostrando o seu trabalho como cuidadora. Pode ter certeza, vai chover oportunidades para você. E na sua próxima oportunidade, você tem aqui, ó. Quem não conseguiu, eu tô aqui, ó, com papel e caneta, anotando tudo que a Bruna tá falando, rabiscando, para poder entender o que ela está me falando, para eu saber os direitos de vocês de A a Z. Tá, então, se você não conseguiu pegar tudo, assiste essa live de novo. Tá, joia. Super beijo. Beijo. Tchau, gente. Fica com Deus.